Lídia, primeiro, obrigada por você ter topado participar. Hoje você deu uma palestra sobre o que faz uma empresa ser dos sonhos. E aí fica a questão de milhões, o que faz de fato uma empresa ser dos sonhos? Nossa, é uma pergunta de milhões mesmo. E não é uma resposta muito curta, mas acho que se a gente pudesse dar um pouco de pistas e indícios de como tornar uma marca comum numa marca empregadora dos sonhos, seria começando pela cultura organizacional, né? Primeiro, a gente precisa conhecer muito bem a nossa cultura, quais são os valores, qual é o estilo de trabalho que as pessoas adotam e que funciona dentro da organização. Entender muito bem qual é o tipo de perfil que aquele negócio precisa para fazer as entregas, né, do hoje e do futuro também. Passando por uma questão importante também de entender o que torna essa empresa única, né? O que a diferencia das demais. Se eu tiver clareza do que está atraindo as pessoas que são os meus talentos, eu consigo saber por que está fazendo sentido para elas. Então, por que é valorosa a experiência de trabalho para elas. Isso também me ajuda a estabelecer os meus pontos de diferenciação, né, da marca empregadora. E se eu passo a conversar e me relacionar muito mais com o público que eu preciso atrair e manter dentro da empresa, consequentemente, eu vou endossando, eu vou reforçando a boa reputação dessa marca para o público que eu preciso, e isso vai contribuindo para que eu seja cada vez mais reconhecida como uma empresa desejada, né? Com sorte, uma empresa dos sonhos. Perfeito. Agora a pergunta é um pouco polêmica, então vou ler, que ela é um pouco grande também. Sabemos que hoje é muito raro, é muito comum, na verdade, que os candidatos procurem vaga de emprego em plataformas, ferramentas, enfim. E, ao mesmo tempo, seja pelo alto número de profissionais ou por questões técnicas específicas de cada plataforma, também é muito comum que os candidatos fiquem frustrados com elas, principalmente por causa da falta de resposta. E diante desse cenário, o que as empresas podem fazer para melhorar esse processo? Nossa, primeiro, nunca deixar as pessoas candidatas sem resposta. Eu entendo que por vezes é muito difícil você conseguir ter agilidade na resposta para as pessoas, principalmente para empresas que tocam processos seletivos que têm ali milhares de pessoas inscritas. Às vezes, a pessoa candidata tem uma expectativa de receber essa resposta num intervalo muito curto de tempo, que não conversa com o intervalo que a empresa precisa para poder avaliar todas as fases, né, todas as esferas importantes daquelas pessoas candidatas. Então, às vezes, depende de um teste que você não fez, esqueceu que não fez e está lá esperando o retorno e não veio. Às vezes, você passou pelos testes, passou por uma dinâmica de grupo, uma etapa coletiva de avaliação e está ali ansioso esperando pela resposta, mas a empresa está trabalhando para entender quais daqueles talentos que eu avaliei na etapa de grupo eu realmente tenho mais aderência cultural para trazer para dentro de casa. Então ela está fazendo um estudo, então às vezes isso pode demorar alguns dias. Então, primeiro para a empresa é nunca deixar sem resposta, alinhar muito bem os tempos de retorno. Se eu não tenho total clareza do tempo de resposta, eu posso de vez em quando conversar com essa audiência, atualizar sobre como está caminhando o processo seletivo aqui dentro. Então posso falar, pessoas candidatas, estamos na etapa de estudos para tentar encaixar o melhor perfil para a melhor vaga aqui dentro. Estimamos uma semana para que vocês tenham um retorno sobre quem vai evoluir para a próxima etapa ou não. Até lá você pode consultar esse tipo de conteúdo que a gente disponibiliza aqui para você se desenvolver e se preparar para a próxima etapa, caso seja avaliado, né? Então, fazer combinados, né? Eu falo sempre que o combinado não sai caro. E aí a gente tem a lição de casa de ir atualizando as pessoas ao longo do caminho. Isso evita que a empresa receba reclamações nos canais oficiais da própria empresa ou às vezes até em canais como um Reclame Aqui, por exemplo, né? Então, se a gente mantém as pessoas atualizadas, elas não têm surpresas no meio do caminho e a gente diminui as nossas também. Perfeito. E quais outros tópicos, outros pontos as empresas precisam prestar bastante atenção, além de não deixar o candidato esperando durante muito tempo? Nossa, tem muita, a lista é longa. Tem alguma coisa assim que mancha a marca empregadora? Tem algumas. Acho que a primeira coisa que pode prejudicar a imagem dela como uma empregadora
é não ser genuína, não ser autêntica no que você comunica para as pessoas candidatas, ou passar a comunicar ali no seu processo seletivo, ou mesmo no site, em notícias, algo que não seja real, não seja verdade. Porque hoje as pessoas se falam, as pessoas estão conectadas, eu posso facilmente achar alguém no LinkedIn e perguntar se aquilo que saiu na mídia realmente é verdade ou não, e você não pode contar que você tem como controlar as informações de uma maneira geral. Então, a primeira coisa é ser sempre autêntica e verdadeira, né, comunicar a verdade. Tanto do que é bacana aqui dentro da empresa, os desafios, as oportunidades, mas também o que é complexo, né? Nenhuma empresa tem só flores, né? Só mar de rosas. Todas têm os seus desafios, suas dificuldades, seus dilemas, e é por isso que a gente precisa sempre trazer talentos, né, para compor o quadro, para que essas pessoas nos ajudem a resolver esses problemas. Então, falar a verdade sempre é o caminho mais curto para que você não prejudique a sua marca empregadora em momento nenhum. Além disso, eu diria para sempre ter informações claras sobre as suas vagas, sobre o que a sua empresa faz, sobre as etapas de um processo seletivo, essas datas que a gente falou, né, para retorno. Isso é o mínimo. A comunicação clara e verdadeira é o mínimo para que a gente cuide e preserve essa reputação. Para além disso, as pessoas que vão evoluindo nas etapas do processo seletivo, elas têm algumas experiências. Às vezes, numa dinâmica de grupo, não tem só o RH, tem o gestor, um diretor da área em que você vai trabalhar. Então, não só o RH precisa cuidar muito da experiência das pessoas que passam por essa experiência, por esse momento, né, de avaliação, mas também os líderes, eles precisam ser orientados, né? Como cuidar das pessoas que estão ali naquele momento mais apreensivo de ser avaliado, né? Então, como acalmar, como receber bem as pessoas, como falar das expectativas para o dia, né? Então, deixar as pessoas mais confortáveis possíveis e também dar mais informação de bastidor, de dia a dia, né? As pessoas se conectam com isso, né? Se as pessoas já têm o sonho de trabalhar naquela empresa, têm acesso a conversar com uma liderança, perguntar mais e é atendida nesse sentido, com certeza isso vai fazer diferença por uma boa experiência. Mesmo que ela não passe no processo seletivo, com certeza ela vai falar bem da experiência, né? Não passei, mas eu aprendi, eu tive uma chance de trocar com alguém, né, que está lá dentro. Sem dúvida. Falando um pouquinho sobre a nova geração no mercado de trabalho, alguns estudos falam que essa geração Z futuramente vai ser mais de 1/4 do mercado de trabalho. Qual é a dica para lidar com ela, sabendo que ela é bem peculiar, digamos assim? Eu acho que uma característica, assim, é uma geração ultra conectada, né? Então, assim, ela é uma geração bombardeada de conteúdo, formato diferente. Então, existe uma sobrecarga mental natural desse público. Então, a gente precisa ter uma dose, assim, de resiliência, de paciência, de escuta ativa, né? E também de muita boa vontade, no sentido de entender que ninguém nasce sabendo. Quando a gente entrou no mercado de trabalho, eu também não sabia muita coisa, fazia às vezes perguntas esquisitas para o meu gestor ou numa hora imprópria, fui aprendendo, né, com o passar do tempo. Acho que ao mesmo tempo que essa geração ela está numa velocidade exponencial, né, sendo exposta a muito conteúdo, está mais impaciente, quer crescer mais rápido, questiona muito mais, né, a liderança, a empresa, os salários, os benefícios, questiona tudo, né? Mas se a gente parar para refletir, a gente também como liderança e como área de recursos humanos, a gente também apresenta uma certa dificuldade para lidar com tanto questionamento, né? Então a gente também tem que ser resiliente, tem que orientar as pessoas, tem que ter muita comunicação, muito diálogo, né? E deixar claro para as pessoas que se trata cada vez menos de ter caixinhas geracionais, né? Eu sou Y, você é Z, ele é milênio, enfim, não é sobre isso que se trata, né? Somos todos um corpo único de colaboradores dentro da organização, estamos aqui todos para trabalhar por um resultado comum. Como é que a gente faz as coisas funcionar nesse meio do caminho? É lógico que se eu conseguir ouvir suas necessidades e poder, através da experiência de trabalho, endereçar uma parte delas, vou ficar feliz em fazer. Mas tem que fazer sentido para a organização também, tem que trazer benefício para a área em que a gente está inserido também. Então, o exercício contínuo aqui de quem vai lidar com a geração Z é pensar assim, como é que eu ofereço uma relação ganha-ganha constante com esse público, né? Porque eles têm várias demandas. Nosso exercício é falar, não é só sobre você. Você está inserido dentro de um contexto maior,
mais pessoas, mais equipes, né? Existe um negócio aqui também. Perfeito. Esse ano, qual foi seu maior aprendizado sobre o Employer Brand que você pretende levar para o futuro? Aprendo muito sobre Employer Branding. Eu acho que não é nem tanto sobre um aprendizado novo, mas é um aprendizado que eu reforço a cada palestra, como a gente teve aqui hoje, né, a cada interação com empresas e com talentos também. Acho que é sobre a importância de ser autêntico e saber quem a gente é e aonde a gente quer chegar. E isso é para os dois lados, para o talento que vai procurar uma oportunidade e para a empresa também que vai participar aí dessa guerra por talentos. Hoje eu falei um pouco, né, que a guerra por talentos acabou e o talento venceu. Então é um pouco sobre isso. Se eu tenho clareza como empresa, qual é o meu DNA, aonde eu quero chegar, né, no devido intervalo de tempo, eu vou ter mais clareza de qual é o perfil que eu preciso trazer e manter dentro da empresa para chegar lá. Então é bom para os dois lados, né? Então ter essa clareza de quem somos e onde queremos chegar. Pode parecer óbvio, mas faz toda a diferença no processo de gestão de marca empregadora. E tem alguma tendência que você destaca? Acho que uma tendência não é também inédita, mas é algo que acho que vem ganhando uma força e uma robustez maior, é a questão dos programas de embaixadores. Existem muitas pessoas colaboradoras que genuinamente têm fit cultural com a organização, vão se descobrindo ali dentro, vão criando seus caminhos de carreira e vão compartilhando sobre como tem sido a jornada. Muitas empresas acabam estruturando mesmo um programa de embaixadores, mas uma outra parcela de empresas nem fez nenhum movimento incentivado, intencional, e as pessoas estão lá comunicando nas redes sociais: olha que incrível, eu fiz isso no meu trabalho, eu fiz aquilo, né? Então esse movimento tem acontecido. Acho que uma tendência é que a gente tenha mais habilidade para mapear quem pode ser um potencial embaixador e explorar isso de uma forma que traga resultados, né? Tanto de crescimento de carreira para quem contribui com a gente, como para a organização também, né? Para reforçar o que ela quer comunicar, como ela quer ser reconhecida no mercado. Ótimo, perfeito. Se sente que faltou alguma pergunta, tem algo que você queira destacar? Acho que é legal a gente comentar sobre de quem é o papel de fazer a gestão da marca empregadora. Porque as pessoas acham que sempre fica no RH ou sempre fica na comunicação, mas não é verdade, né? É um trabalho de todo mundo, né? Do aprendiz ao CEO, todo mundo contribui com isso. E como a gente pode implementar isso? Porque, querendo ou não, essa decisão tem que vir de cima. Exatamente. Tem que ser... Eu falo assim, olha, quando você cria uma empresa, criou o seu CNPJ, já existe uma marca empregadora. Porque ela é reflexo da sua mentalidade, do que você valoriza. Então, você já tem uma cultura que você vai disseminar ali entre o seu time, entre as pessoas que você contrata. Por que é a missão de todo mundo? Porque a mentalidade está na sua cabeça, né? Você vai orientando as novas pessoas nesse mood, né? Nesses valores, no que você acredita, enfim. Elas vão se criando nesse lugar. E aí, as pessoas podem ter aderência e continuar ou não, né, ou sair, mas quem fica com você, ela também acaba adotando um papel, né, uma figura importante, porque ela vai se comunicar com outras pessoas, dentro e fora da empresa. Nem que seja com um pai ou um professor, alguém pode comunicar sobre como está sendo legal a minha vaga agora que eu fui efetivada, né? Então, isso também é trabalhar pela marca empregadora. Você está falando sobre uma experiência de trabalho e não só dentro da empresa, fora, com outras pessoas de outros ambientes, né? Que não só o mundo do trabalho. Então é papel de todo mundo, sim, né, trabalhar pela marca. É lógico que ela só se sustenta, a marca empregadora, bem feita, se a liderança endossa, reforça, né, se ela lidera realmente pelo exemplo. Mas nada impede de você começar a trabalhar amanhã, né, se você tem clareza desse DNA, desses valores, você também pode. Então eu digo que é papel de todo mundo, porque se você é um empreendedor, como tem um monte aqui hoje, ou um CEO, você vai ter o papel de guiar as pessoas, orientar, né, para essa direção. Se você é um gestor de pessoas, né, um gestor de equipes, você vai decodificar o que a sua liderança, né, seu CEO, quer que você trabalhe, reforce de valores e vai trazer isso para a sua equipe. Com sorte vai desenvolver alguns potenciais embaixadores também. Se você é um colaborador, você pode contribuir com esse reforço, né, entre os seus pares, treinando quem chega, por exemplo. E se você é da área de RH, né, gestão de pessoas, comunicação, marketing,
você tem a lição de casa e o dever de fazer um trabalho integrado dessas disciplinas, né? Fazer uma estratégia coordenada sobre o que você vai comunicar dessa marca empregadora para que isso seja uma estratégia cotidiana, mas ao mesmo tempo de longo prazo. Eu falo que Employer Branding é um trabalho de todas as pessoas, é constante, começa no primeiro dia da empresa e não acaba nunca mais. É um trabalho contínuo. Exatamente. Perfeito, obrigada, Lídia. Imagina, eu que agradeço.